Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos dar continuidade ao que começamos na semana passada, quando falamos sobre obediência a ser aprendida. O título da mensagem tem como base o texto de Hebreus 5:8, onde diz acerca de Jesus que, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não vamos discorrer sobre esse texto, porque nós já o fizemos na semana passada, mas ele deve ser o nosso tema, por assim dizer, daquilo que temos em mente transmitir hoje para vocês. Nós vimos na semana passada, não obstante não termos o propósito de discorrer sobre o que foi dito, mas apenas dizer que todo o aprendizado da obediência traz algum tipo de sofrimento. E que sofrimento é esse? É termos a nossa vontade contrariada para fazer a vontade de Deus. Então, por isso que diz que, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora Jesus, sendo filho de Deus, estando aqui na condição de filho de Deus, ele aprendeu a obedecer. Por quê? Porque ele ainda, na condição de homem, porque ele se esvaziou de si mesmo e veio como homem, ele viveu tudo aquilo que eu e você vivemos, com exceção à experiência do pecado. Mas para obedecer houve sofrimento. E o sofrimento dele foi ao ponto de ele experimentar a morte, em obediência ao plano e ao propósito de Deus para a sua vida. Toda obediência envolve pelo menos duas pessoas. Uma, aquela que é autoridade sobre nós, e uma outra é a pessoa que se submete a essa autoridade. Não há obediência enquanto não reconhecemos em alguém a sua autoridade sobre nós. Não é porque uma pessoa está investida de autoridade que isso signifique que todos venham a obedecer a essa pessoa, venham a sujeitar-se a ela como tal. Só há obediência quando nós reconhecemos aquele ou aquela, seja quem for, que Deus constitui como autoridade sobre nós. E quando nós reconhecemos isso, então nós podemos obedecer. Até então nós somos apenas rebeldes. Rebeldes a um propósito e vontade de Deus dentro de cada contexto. Então, não basta a existência da autoridade. Para haver obediência é preciso que reconheçamos, repito, em alguém a sua autoridade sobre nós. Hoje nós queremos ver, primeiro, que o trono de Deus está estabelecido sobre a sua autoridade. Os pontos, nós devemos hoje ver 5 pontos, e se Deus permitir, esses pontos foram extraídos há muitos anos atrás de um livro chamado Autoridade Espiritual, onde nós separamos esses pontos e nessa semana nós voltamos a trabalhar neles e só me detive nos pontos e desenvolvi o que os irmãos irão ver. E
Esse livro é de autoria de Watmani. É um livro muito bom que, se todos pudessem, deveriam ler. Se todos puderem, devem ler. Eu não vou dizer o que ele disse. Para lhe dizer a verdade, eu não sei, porque eu não li para poder trazer a mensagem. Já li há muitos anos, mas são princípios que Deus estabeleceu na palavra dele, e nós vamos desenvolver isso à luz daquilo que Deus nos der para levar aos irmãos agora. Então, o primeiro ponto é que o trono de Deus está estabelecido sobre a sua autoridade. Ele governa porque ele está revestido dessa autoridade. Deus age, então, a partir do seu trono. Salmo 103, versículo 19, diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. É interessante nós entendermos que, pelo que o texto diz, nós poderíamos entender apressadamente que significa que todos lhe obedecem. Não. Ele faz o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, mas ele respeita também uma coisa que ele nos deu ao nos criar. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E assim como ele, nós não somos Deus, mas temos uma coisa que ele deu a todos nós. E isso se chama liberdade de escolha. Em outras palavras, o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolher o que vamos fazer, e podemos escolher não fazer o que ele quer. Ele nos deu esse direito. Então, mas Deus age a partir do seu trono. O texto diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O texto de Gênesis 1:3 nos dá evidências disso, quando diz que todas as coisas foram e são criadas, porque Deus continua criando, não coisas como as que Ele já criou, mas todos os dias nós vemos milagres de Deus, resultado da sua obra criadora. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O texto mostra que Jesus é o resplendor da glória de Deus, ou seja, é a manifestação da glória de Deus, e nele está a glória de Deus. E o texto diz que ele também é a expressão exata do seu ser, ou seja, aquilo que o Pai é, o Filho também é. E o texto diz que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, Jesus, que nós sabemos que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus, já vimos isso em mensagens anteriores, mas aqui diz que é Ele quem sustenta todas estas coisas. Não é o nosso objetivo, não é o nosso propósito, mas tudo no universo funciona com uma precisão impressionante, em termos de minutos, segundos, com uma precisão incrível. Por isso que tudo o que acontece no universo
obedece a leis e a princípios que Deus estabeleceu através de Jesus. Por isso que o texto diz, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Aliás, eu pulei aqui antes um texto, mas eu vou voltar a ele. E o texto anterior que eu não li, Gênesis 1:3, disse assim: eu deveria frisar que todas as coisas foram criadas pela autoridade de Deus na pessoa de Jesus. Gênesis 1:3 diz: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ele falou e as coisas aconteceram. Já vimos isso também há poucos dias atrás. E o texto de Hebreus é que diz que sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele não apenas criou, mas sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. E diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, o que requereu que ele viesse na condição de homem, viesse esvaziando-se da condição de Deus para poder, como homem, ir à cruz e nos redimir de todo o pecado. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele reassumiu a sua posição de Deus, com Deus, na presença dele. Então, é por isso que dissemos que o trono de Deus está estabelecido sobre a sua autoridade. Muito bem. Segundo lugar, pecar contra a autoridade constituída por Deus é pecar contra o próprio Deus. Eu não sei se nós temos uma noção exata disso, mas sempre é muito fácil dizermos, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus estabeleceu princípios através dos quais Ele guia as nossas vidas, Ele opera em nós, isso desde a mais tenra idade. É por isso que na semana passada nós vimos sobre o fato de que Deus estabeleceu primeiro os nossos pais, e eles são os responsáveis por nos ensinar a obediência. Se nós aprendermos a obediência com os nossos pais e aprendermos a obedecê-los e a ouvi-los e acatá-los, então a nossa vida será muito melhor, porque não teremos maiores dificuldades de no futuro obedecer a Deus. Se eu não sou capaz de obedecer os meus pais, se eu não sou capaz de obedecer quem quer que seja, eu não posso obedecer a Deus. Eu posso dizer até que faço isso, mas isso não passa de uma lavada mentira. O texto que nós vamos ver está em Romanos capítulo 13, versículo 1, texto que já vimos aqui muitas vezes. O texto diz, todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Então, o texto é muito claro em dizer que todos devem estar sujeitos às autoridades superiores. Nós vamos ver quem são essas autoridades, mas o texto diz também que não há autoridade que não venha de Deus. O verso 1 ainda diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Se existe uma autoridade em qualquer lugar, seja onde for, desde os pais, nós já vimos professores, em todos os lugares, todos os níveis, no trabalho, seu chefe, onde quer que você vá, tem alguma autoridade. O guarda de trânsito e o policial,
Nós não temos que reconhecer a autoridade porque, olhando para a pessoa, se ela é digna em si mesma, porque nós não vamos encontrar nenhuma autoridade que mereça a nossa obediência. E nós não devemos obedecer porque aquela pessoa é digna em si mesma, mas porque Deus a colocou naquela posição. Seja quem for. As coisas não acontecem por acaso. E Deus estabeleceu princípios e um deles é o da autoridade em vários níveis, em várias circunstâncias. Por isso que o texto diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O texto diz que ainda que as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. É isso que diz o mesmo verso 1. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Isso inclui toda e qualquer. Até aquele cara mau, ruim, perverso, sim. Ele permite. É por isso que o texto continua falando no verso 2, que quem se rebela contra a autoridade coloca-se contra Deus que a instituiu. O texto diz assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, ou seja, resiste à palavra de Deus, resiste à vontade de Deus, resiste ao propósito de Deus. Também o texto diz que quem se rebela contra a autoridade traz condenação sobre si mesmo. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, vão sofrer as penalidades de quem desobedece. Muitas vezes nós pensamos que saímos bem numa situação, que não sofremos aparentemente nenhum dano, porque você fez o que você queria e ficou por isso mesmo. Pode até ser. Mas será que ficou em relação à sua relação com Deus? O ímpio que não teme a Deus, não está nem aí. Mas se você teme a Deus e se você tem colocado sua fé e esperança nele, então você deve considerar isso. Nós podemos sair numa boa de uma situação onde pensamos que levamos a melhor contra uma pessoa que exerceu sua autoridade e nós não submetemos a ela. Mas e como é que fica a nossa situação com Deus? Como é que fica o nosso relacionamento com Deus? Se nós estamos infringindo, desobedecendo um princípio que Ele estabeleceu na sua palavra. O texto continua dizendo que as autoridades só devem ser temidas pelos que praticam o mal. Eu lembro que eu fui comerciante muito tempo. E fui comerciante num tempo em que eu não conhecia Deus, e fui comerciante depois que eu conhecia Deus de uma forma especial. E no tempo que eu ainda não conhecia o Senhor, através de Jesus, uma experiência que mudou a minha vida, isso aconteceu em 1972, mas até lá, quando chegava um fiscal na empresa lá, era um Deus nos acuda, porque o coração batia mais forte e o medo tomava conta, porque era um tempo em que nós sonegávamos todos os impostos possíveis e imagináveis. Comprávamos, vendíamos sem nota. Por quê? Porque dentro do nosso entendimento, se fizesse as coisas como deviam ser feitas,
não dava para comercializar. E realmente, fazendo as contas, não dava. Mas, então, eu disse isso para mostrar como é que eu me sentia. E muito tempo depois, eu fiquei tão traumatizado com isso, que mesmo depois que comecei a fazer tudo direitinho, sempre a presença de uma pessoa que iria fiscalizar a empresa dava um friozinho na barriga, um medo, uma insegurança que tinha sido gerado lá atrás, quando não fazíamos o que devíamos fazer. E mesmo estando certos, eu não tinha a tranquilidade que eu deveria ter. O texto diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, se eu e você não estamos fazendo o que é mal, por que temer? Por que temer a autoridade? Por que temer o que pode acontecer? Mas se nós andamos fora do caminho, então é uma vida de sobressalto, é uma vida de aflição, com medo do que uma autoridade poderia nos fazer, um fiscal. E até mesmo o fiscal corrupto, se nós estivermos fazendo o que é certo, ele não pode fazer nada. E se fizer, nós temos todo o direito de agir contra ele. Então, o texto diz que as autoridades só devem ser temidas pelos que praticam mal, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Quem é um magistrado? O dicionário diz assim: indivíduo investido de importante autoridade, que se exerce nos limites de uma jurisdição, com poder de julgar e mandar, ou que participa da administração política, ou que integra o governo político de um Estado, como, por exemplo, os membros dos tribunais, o prefeito, o presidente e o governador. Esse termo normalmente é usado para os juízes, normalmente eles são chamados assim, mas ele se aplica a toda e qualquer pessoa que exerce uma função de autoridade no contexto público. O texto continua dizendo que as autoridades não causam medo algum aos que praticam bem. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. A gente vê, a cidade tem sempre aquelas blitzen que acontecem em vários lugares. E é muito comum você ver algumas pessoas saindo fora, entrando numa rua que ele não tinha que entrar, dando 1000 voltas para não passar ali. Por quê? Porque não estão regulares, porque não pagaram o imposto, ou porque estão sem carteira. Olha, as razões são as... E a pessoa sai dali aflita, preocupada e você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá louvor dela. Eu não disse, mas devia ter dito, né? Depois que eu tive o encontro com o Senhor, nós passamos a... Eu já disse isso aqui algumas vezes. Nós passamos a pagar todos os impostos. E a firma deu mais lucro do que dava antes.
Isso foi para mim uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. O primeiro ano que nós passamos a fazer as coisas certas foi o ano que a empresa deu maior lucro. Deu mais lucro do que toda a sua história anterior. Então, é algo realmente tremendo a gente andar debaixo da bênção e da graça de Deus. É possível fazer as coisas certas? É possível. É possível andar direito? É possível. As autoridades são servas de Deus para abençoar quem pratica o bem, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Elas estão ali para abençoar você. Você vai dizer, mas tem gente de todo jeito. Mas se você estiver fazendo o que Deus quer, Ele vai pôr a mão dele. De algum modo Ele vai fazer alguma coisa. E mesmo que a pessoa seja corrupta ou haja de maneira indevida, Deus vai estar no controle da situação e vai dar um jeito de fazer com que as coisas cheguem aonde Ele quer que cheguem. As autoridades são servas de Deus para punir quem pratica o mal. O texto diz, mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. A espada aqui é uma figura de punição, e não é o nosso caso, mas elas tinham, no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu isso, até de ordenar a morte de quem quer que fosse. Isso acontecia no contexto do Império Romano, elas tinham autoridade de tirar a vida de quem quisesse. É claro que tinha julgamento, tinha tudo, mas elas podiam, investidas da autoridade que tinha, julgar que você era digno de morte e você seria morto. Graças a Deus nós não temos mais escravidão no Brasil, mas no Império Romano, o dono de um escravo tinha o direito de tirar a vida dele quando quisesse. Ele era dono e podia fazer o que quisesse. Isso aqui está fugindo um pouquinho do que devemos falar. Então o texto diz, mas se você, versículo... eu já li o verso 4, a segunda parte, vamos para o verso 5. As autoridades devem ser obedecidas não por causa do medo da punição, mas por uma questão de consciência. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Consciência para com quem? Para com Deus e para com os homens. Consciência para com Deus porque Ele manda que assim façamos. Isso é o bastante. Nós queremos fazer e devemos fazer o que é certo. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, independentemente da pessoa estar ou não certa, a gente tem que fazer o que é certo. Eu e você devemos buscar fazer o que é certo. Portanto, é necessário que se sujeite à autoridade, não somente por temor da punição. E vocês têm bom, eu não preciso dizer, vocês sabem, porque
A gente vê isso aí também no dia a dia. As pessoas fazem as coisas certas quando tem alguém olhando. O comportamento de muitas pessoas é quando ela está sendo vista e quando ela não está sendo vista. Imagine você trabalhando numa empresa ou num serviço público. Se o chefe, o patrão está presente, muitas vezes o comportamento é mas quando ele sai, isso não é o procedimento de alguém que teme a Deus e anda de acordo com a palavra dele. O meu comportamento, o seu comportamento, quando a pessoa está presente, a autoridade está presente, ou não, deve ser o mesmo. Nós não podemos nos esquecer que tem uma autoridade maior que não dorme. Deus tem os seus olhos e os seus olhos passam por toda a terra. Não há nada que possamos esconder dele. É por isso que a nossa vida tem que ser uma só, quando as pessoas estão vendo e quando não estão vendo. Aquilo que eu e você vivemos no trabalho é o que nós devemos viver quando não estamos no trabalho. Aquilo que eu e você vivemos na igreja é o que eu e você devemos viver no nosso dia a dia, quando não tem ninguém vendo. Porque isso é a questão de um dever de consciência. Isso é questão de temor a Deus. É saber que fazemos isso por temor a Deus e não para agradar pessoas. Se a minha motivação é agradar ou dar uma aparência de algo que eu não sou, eu não passo de um hipócrita. E uma das coisas que Jesus mais condenou nos homens religiosos de seu tempo era a hipocrisia. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor de punição, mas por dever de consciência. As autoridades também, diz o texto, estão a serviço de Deus e é por isso que pagamos impostos. Romanos 13:6 diz, é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. É por isso que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Em outras palavras, essas pessoas estão a serviço de Deus e Deus as paga através dos nossos impostos. E talvez alguém diga, mas é um absurdo, o Brasil é o país que mais paga imposto. Concordo plenamente. Mas nem por isso devemos deixar de pagar. Eu não tenho o direito de julgar o que é certo e o que é errado. Eu só tenho que julgar o certo e o errado à luz da palavra de Deus. O que é bom e o que é mal é mal. E se há uma ordem, há um imperativo estabelecido por lei ou por qualquer outro procedimento legal, eu tenho que cumprir aquilo que foi determinado. Só não posso contrariar a palavra de Deus. Matar, roubar, mentir e fazer qualquer outra coisa que contraria a palavra de Deus,
que quebre os dois principais mandamentos, que é o meu amor que eu devo a Deus e ao meu próximo. Mas fora isso eu tenho que fazer tudo o que deve ser feito. Por isso também vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. É interessante, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você já terá visto que eu não me preparei para dizer exatamente o que eu vou dizer agora, mas os livros da Bíblia, especialmente, se não me engano, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, Neemias também fala sobre isso, mas fala que Deus deu um país em pagamento de uma coisa que ele ordenou que aquela pessoa fizesse. A pessoa é ímpia, ela estava a serviço de Deus, Deus usou a impiedade dela, a maldade dela, para punir uma outra nação, como foi o caso de Israel. Deus usou a Babilônia para punir o pecado do povo durante 70 anos. E Israel, especialmente a cidade de Jerusalém, foi totalmente destruída, tudo foi colocado abaixo, puseram fogo em tudo, mataram muita gente e levaram uma boa leva em cativeiro. E o Senhor disse que tudo aquilo tinha sido feito por mando dele, e que ele ia dar o Egito em pagamento do que ele fez, porque eles iam também conquistar o Egito, e a Babilônia exerceu um domínio enorme durante um certo período, durante o Império Babilônico, e Deus diz isso na palavra dele. Agora, chegaria o tempo em que Deus puniria também o pecado da Babilônia, e aí levantou os medos e os persas, e assim sempre foi na história. Deus faz o que Ele quer e Ele paga pelo que Ele pede que alguém faça. Ou pede, não, Ele manda que alguém faça, né? Depois, no Império Medo-Persa, Deus usou Ciro e disse para ele claramente: olha, você não me conhece, ainda que você não me conheça, eu te cingirei e você vai fazer isso, isso e aquilo. E ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Talvez ele nem soubesse que isso estava registrado na Bíblia, não sei. Mas o fato é que ele fez exatamente o que Deus disse que ele faria, cumprindo o seu propósito. E foi ele que determinou que o povo fosse liberto da Caldeia, para onde eles tinham sido levados cativos, libertou o povo, deu tudo que os que queriam voltar à terra deles, para que eles pudessem fazê-lo, depois de cumprido o tempo que Deus havia determinado para o cativeiro babilônico. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus. A palavra ministro aqui é uma palavra meio empolada, né? Ministro. Eu creio que ela cabe, porque quando a gente diz isso acerca de ministrar, na realidade significa servir. E é esse o que está escrito a tradução literal seria, pois são servos de Deus, porque as autoridades são servas de Deus, seria uma tradução literal. Mas quando traduz por ministro, significa que alguém é um instrumento nas mãos de Deus,
Aqui diz atendendo constantemente a esse serviço. É alguém que serve. Um ministro, um pastor, não é nada mais, nada menos do que um servo. Ele é chamado de ministro, mas ele é servo. O pastor está a serviço daqueles que estão debaixo do seu pastoreio. As autoridades devem, versículo 7, as autoridades devem receber de nós o que lhes é devido. Romanos 13, 7. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Muito bem. Com relação ao tributo, acho que já falamos até bastante, né? Mas eu e você não podemos ser sonegadores de impostos. Não podemos agir de modo irregular para burlar o fisco. Eu creio que é válido você se valer de todos os meios legais para evitar de pagar o que não precisa pagar. Mas aquilo que é legal não tem como para onde correr. Não dá para você fugir. Aqui, muitas vezes, nós deixamos de comprar coisas mais baratas porque as pessoas não dão nota. Mas nós não podemos pactuar com isso. Não podemos fazer as coisas dessa maneira porque não é correto. Então, eu e você devemos pagar os nossos tributos. Devemos pagar os nossos impostos a quem eles são devidos. Eu não tenho que discutir se a aplicação é boa ou não, se a administração é boa ou não, se ela é honesta ou se é corrupta. Não é o caso. O que a Bíblia diz é que eu e você temos que pagar o que é devido. Se o que fazem do que você paga é mal usado, isso é outro problema e quem vai prestar contas disso é quem está nessa posição de autoridade. O texto diz, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. As pessoas que estão investidas de autoridade devem ser respeitadas, devem ser honradas, devem ser tratadas com dignidade. Por quê? Porque elas merecem? Não. Porque elas estão investidas de autoridade. É simples assim, dessa maneira. É preciso que nós entendamos que o que torna digno uma pessoa, no contexto que nós estamos examinando, não é o fato de se ela é uma pessoa que faz as coisas certas ou não. Isso aí é um problema dela com Deus. Quem colocou ela lá foi Deus. E a Bíblia diz que Deus põe e tira quem Ele quer. Ele tem o poder de levantar um e abater o outro. Isso é dito na Bíblia o tempo todo. Na história dos povos, a gente vê isso o tempo todo, Deus fazendo isso. Estou me lembrando de inúmeros textos aqui, principalmente do profeta Isaías, falando sobre isso. Mas eu não estou muito certo da referência, eu não vou ficar procurando aqui agora. Mas, se não me engano, é Isaías 40, mas não tenho certeza. Se você achar, me fala aí, porque depois posso até usar aqui. Mas, Deus coloca quem Ele quer, a pessoa soberba Ele abate, aquele que é humilde Ele eleva.
Ele faz isso o tempo todo. E quando Ele permite determinada situação, Ele tem sempre um propósito. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos que entender isso, porque senão não podemos aceitar a autoridade de ninguém. Então esse é um princípio que não pode ser esquecido. A quem honra, honra. Nós não honramos as pessoas porque elas são as mais maravilhosas. Não. Honramos porque ela está numa posição que requer que nós a tratemos com dignidade. Se eu concordo com ela, é outra coisa. Eu posso, se eu tenho essa liberdade, chegar a ela e dizer, mas eu não posso tratá-la com menosprezo, eu não posso tripudiar dela, eu não posso zombar dela, eu não posso desrespeitar essa pessoa, xingá-la. Então nós temos que entender isso, porque senão nós não entendemos a questão da autoridade. Eu ia estender um pouco mais, mas eu creio que está de bom tamanho. E se você puder assimilar o que foi dito, vai ser muito bom para você e para quantos puderem entender o que foi dito aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com Deus sobre como tem sido o seu relacionamento com as autoridades, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Todas as pessoas que estão exercendo a autoridade, a gente não tem que pensar só na mais alta magistratura do país, que é o caso do presidente da República, não. As pessoas mais simples que estão em posição de autoridade no exercício da função que elas exercem. Estamos tratando com dignidade essas pessoas, estamos respeitando essas pessoas, estamos honrando-as como elas devem e precisam ser honradas. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te damos graça pela Tua palavra. Ela é de uma preciosidade enorme. Ficamos maravilhados com a Tua palavra. E pedimos, Senhor, permita que ela permeie todo o nosso ser. Que ela habite ricamente em nós, para que nós possamos vivê-la. Vivê-la no dia a dia, vivê-la o tempo todo. E que o Senhor nos ajude a ser praticantes da Tua palavra, e não apenas ouvintes. Não permita, Deus, que essa palavra se perca. Não permita que ela deixe de incomodar cada um de nós naquilo que é bom, naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos dar ouvidos a ela. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, sabendo que não podemos obedecer-te se não obedecemos as pessoas mais simples a quem o Senhor constituiu como autoridade sobre nós. Ajuda-nos a estarmos e sermos sensíveis ao Teu plano, ao Teu propósito, e entender como Tu ages e operas. Recebe, pois, a nossa gratidão, recebe, pois, o nosso louvor. Te pedimos que
ao sairmos daqui, o Senhor nos leve em paz. E que pela mesma graça do Senhor, o Senhor nos traga aqui outra vez. E que o Senhor nos abençoe no ir, no vir, o tempo todo. Que o Senhor continue operando no meio do teu povo, guarda o teu povo. Guarda o teu povo do mal, guarda o teu povo do maligno, guarda o teu povo das obras do mal e mantenha-nos bem junto do teu coração. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?